Então, bom, primeiramente, obrigado pelo convite. É sempre muito bom poder passar um pouco desse assunto que é legal, inclusive, de se estudar. A gente vê que no passado as pessoas eram muito mais inteligentes, até na hora de fazer coisa errada, né, com esse assunto. Hoje em dia não tem nada novo nesse ponto, e inclusive fazem o que fizeram no passado de forma errada, né? Pior ainda, consegue piorar a coisa. E eu queria... Boa noite, boa tarde. Queria começar colocando uma perspectiva para a gente pensar no porquê que a gente fala em heresias, né? A maneira como as coisas são encaradas, né, dentro do processo de transmissão da revelação, e por que falo que uma coisa é heresia, é errada, e outra coisa não é. Porque normalmente, né, principalmente aqueles que não têm muito tato ou convívio religioso mesmo, tem uma tendência a acreditar que a promulgação de algo como herético ou contrário à fé, etc., tem uma relação subjetiva, né, de alguma organização que é simplesmente contra o pensamento heterodoxo. Ou seja, que alguém decide, ou um grupo de pessoas, uma elite reptiliana, oculta, decide que aquilo vai ser errado e dá uma canetada, aquilo é errado. E o que acontece é o seguinte, eu queria que a gente pensasse primeiro numa seguinte lógica, né? Uma concatenação de eventos, né? Nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O mistério da Trindade. Esse mistério, ele nos é revelado a partir da encarnação de Cristo, certo? Ou seja, o Verbo, uma das pessoas da Trindade, ele se encarnou de fato no seio da Virgem Maria. A partir disso, ele que era Deus, passa a ter humanidade. Como nós, assim, né? Com a diferença que ele não tem limitações e não está... Limitações no sentido de não estar sob o jugo do pecado. Em nada há pecado ali, né? Há a perfeição, né, da natureza humana dentro da condição de Jesus Cristo. E nesse sentido, a gente poderia fazer o seguinte: Jesus veio, começou a sua missão e elegeu ali 12 para andar com ele. E esses 12 ouviam do próprio Cristo o que eles falaram depois. Depois de todo o mistério ter acontecido, de toda a vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, aqueles que estavam com ele ouviram dele e foram falar aquilo que eles ouviram para os outros. E nesse sentido a gente ainda poderia afunilar ainda mais, né? Tivemos 3 que participaram de praticamente todos os eventos do Evangelho, né? Pedro, Tiago e João. O trio ali estava com ele, inclusive, na transfiguração. Jesus chamava eles: venham aqui comigo vocês e tal, vocês vão ver uma coisa diferente ali, mas fica quietinho, depois vocês vão saber o que fazer com isso. Quer dizer, eram pessoas que estavam muito próximas de Jesus, ouviram dele e testemunharam ele. Testemunharam com sangue, com exceção de João, né, que foi só um confessor da fé, só entre aspas, né? Sofreu ali algumas torturas e tal, mas feliz da vida. Gente boa demais. Então veja, esses aí a gente pode colocar que foram os transmissores. Podemos colocar? Não, eles são de fato os transmissores, certo? Então o que eles ouviram de Cristo, eles falaram. Alguns escreveram, né? E quem não escreveu, ditou para outros poderem falar.
escreverem, né, que outros pudessem ter acesso a essa mesma mensagem. Né? Desses aí que vão escutar essa mensagem, né, é igual a parábola do semeador, né? Cai em tudo quanto é tipo de terra. Né? Cai na terra boa, cai nos espinhos, no pedregulho, na estrada, muita coisa se perde. Né? E muita coisa fica. Então, nesse processo de transmissão, qual é o critério de validade dessa transmissão? É a coerência com aquilo que os apóstolos falaram. E a gente tem que considerar ainda um detalhe, que antes do século II, ou seja, no período ali dos apóstolos mesmo, nós não tínhamos praticamente cânon do Novo Testamento. Estava em construção, ao ponto de alguns autores patrísticos ali do século II, em especial Justino Mártir, ele fiava mais no que era trazido pela tradição do que por alguns escritos. Considerando que muitos escritos, né, que foram feitos, eram feitos já sob algum tipo de perspectiva que não a dos apóstolos. Somavam ali algumas coisas, inventavam outras e tal. Né? Um discípulo do próprio Justino, ele fez uma síntese, né, dos evangelhos, né? Uma síntese dos relatos, e formou uma espécie de vida de Jesus, que era considerado essa junção, né, dos textos, e que, inclusive, por séculos foi utilizado pela igreja siríaca como texto evangélico canônico. Né? E esse discípulo de São Justino, coitado, morreu herege, porque entrou no gnosticismo. Né? Ou seja, o critério para avaliar esse texto chamava-se Taciano Sírio. De Taciano Sírio qual a proximidade dele com o que os apóstolos falaram. E, por sinal, os apóstolos morrem, né? O São João morre ali por volta do ano 100, encerrou-se a revelação. Ou seja, quem vai poder dizer se algo está correto, seguindo aquilo que foi transmitido ou não? Ora, aqueles que ouviram dos apóstolos e perpetraram o evangelho conforme os apóstolos transmitiram. Então, vamos usar aqui o exemplo de Irineu de Lyon, né? Santo Irineu, da época que a França ainda tinha santo. Santo Irineu, ele provavelmente, né, é um dos que tem uma fonte mais segura de ortodoxia da fé, porque ele ouviu de Policarpo, que era bispo em Esmirna, na Turquia, e, por sua vez, Policarpo ouviu do próprio São João. Então, eu vou duvidar de Taciano Sírio ou duvidar de Irineu? É muito mais fácil, né, duvidar do Taciano, que aquilo proposto por Taciano não estava correto, mas aquilo que Irineu colocou como reta doutrina é, de fato, reta doutrina. Claro isso aqui? Extremamente tranquilo, né? Bom, então, no meio dessa transmissão da doutrina, acontece um outro fenômeno, que é justamente o fenômeno de um Taciano Sírio, o fenômeno de um Marcião, que é o seguinte: eles vão receber esse evangelho, vão entender de alguma forma e vão gostar de uma coisa e de outras não. Ou melhor, eles vão gostar de tudo, só que vão entender de outra forma. Ou então ainda vão gostar, mas achar incompleto e vão enfiar mais coisa no meio. Dessa postura, né, que é uma postura histórica, ou seja, no próprio desenvolvimento, na chegada de pessoas ao Evangelho, né, no alcance da própria transmissão, nós vamos ter pessoas que vão entender dessa maneira. Ou seja, para mim é melhor ter aqui a Bíblia
e um livro auxiliar que também é revelado, considerando, por exemplo, aquilo que que escreveu São Paulo em suas cartas, que se mesmo um anjo de luz vier revelar um novo evangelho, anátema, porque não é de Deus aquilo ali. Então não existe nova revelação, acabou com São João. Tudo mais que nós temos, né, dentro do contexto da Igreja Católica é muito bem julgado, principalmente os padres da Igreja, porque não são nova revelação, mas são glosa ou explicação da revelação. Quer dizer, eles estão tornando inteligível, seja para os que já são cristãos ou para aqueles que perguntam sobre o cristianismo. Então, nesse sentido, antes de falar propriamente do que é a heresia, existe um conjunto de posições. O assunto chega nesse problema da dispersão e da pluralidade de perspectivas sobre Cristo e o cristianismo e sua mensagem, que nós vamos encontrar, por exemplo, um cisma, né, que é uma coisa diferente da heresia, tá? Mesmo com algumas divergências teológicas e mesmo até com algumas igrejas cismáticas não subscrevendo decisões conciliares, né? Vivendo ali dentro de sistemas formalmente heréticos, né? Mas existe uma condição muito peculiar dessas igrejas que as mantém ainda dentro do seio do cristianismo, né? Mas é um problema complexo, né? Então o cisma é o quê? O cisma seria quando, por exemplo, nós estamos ali no Concílio de Calcedônia, que aconteceu em 451, já 4 séculos à frente, ali 3 séculos, né, no final da Revelação, que tinha que se decidir sobre as naturezas de Cristo, né? Se ele era mais Deus ou mais humano, ou se ele era as duas coisas misturadas, ou se um era maior que o outro, etc. Então o Concílio de Calcedônia disse, né, que era uma pessoa divina, 2 naturezas, humana e divina. Só que algumas igrejas não subscreveram. São as chamadas igrejas não calcedonianas. A gente vai encontrar exemplos nos coptas, né, na igreja siríaca e na igreja armênia. Elas são chamadas igrejas ortodoxas, copta, siríaca e armênia. Copta do Egito, talvez uma das tradições cristãs mais antigas que existem. A siríaca, mais na região da Síria, Pérsia ali, e a da Armênia, a terra do sistema Fadal, para facilitar, né? Então, esse pessoal não subscreveu o concílio, foram viver dentro de suas comunidades de uma forma muito específica. Em 1054, nós temos o grande cisma do Oriente, né, que é quando a igreja grega, né, e outras igrejas particulares do Oriente vão se separar da sede de Roma, né, eles vão ter ali as suas particularidades, que envolve uma amálgama ali de problemas, que vão desde problemas políticos e terminam em como deve ser distribuída a comunhão e até mesmo sobre a barba dos padres. Tudo isso está envolvido. Ou seja, de coisa extremamente séria, tem questões doutrinárias também que são relevantes dentro do problema do cisma, mas é muito complicado dizer o que de fato levou ao cisma. Ou seja, é um balaio de gato. Só isso aí daria para a gente ficar algumas boas horas conversando. Então, o grande cisma do Oriente. E aqui no Brasil, para não dizer que a gente não tem nada, né? Aqui também existem cismas, né, católicos. Vocês já ouviram falar de Igreja Católica Brasileira? Cisma, né? Os caras foram excomungados e tudo. É um problemão isso aí. E tem uma nova que é a Igreja Católica Carismática. Ou seja, aqui no Brasil a gente tem essas duas, tá? Então o cisma ele tem uma categoria diferente. Seria prudente falar que um cismático é herege? Talvez não. Depende muito da condição desse cismático, tá? Ele está apartado da igreja romana, mas essas igrejas elas possuem sucessão apostólica,
sacramentos válidos, né, em todos os sacramentos. Então existe uma condição muito peculiar, um estudo muito peculiar da condição dessas igrejas. Uma outra coisa interessante é a apostasia. A apostasia em si, ela não chega a ser uma heresia, porque ela é puramente o abandono da fé. Ou seja, um cidadão aí um francesinho nasceu lá há uns 20 anos atrás, em Paris, daí chegou um monte de gente diferente lá na França, né, e começou a ficar se ajoelhando no meio da rua em certos horários específicos, botava um tapetinho, lá prostrava, falava uns Allahu Akbar, né, não explodia, que é já um fato interessante em si mesmo, e ele começou a achar aquilo interessante. E ele, que tinha sido batizado por pura tradição familiar, que ninguém ali vivia nada daquilo, o pai era fã de Deleuze e a mãe era a best friend forever de Simone de Beauvoir, então zero interesse em cristianismo, foi batizado porque a avó pediu. Aí esse menino, que formalmente era cristão, abandona e vai virar muçulmano. Então isso é uma apostasia. Ele abandonou de fato a fé. Se a gente fosse levar em consideração o que o Hilaire Belloc escreve, ele trata o Islã como uma heresia. Mas só se a gente fosse pensar lá no início do Islã, né, buscar enquanto Maomé não sabia direito o que estava fazendo, talvez pudesse, né, tentar encontrar dentro do islamismo uma proximidade com o cristianismo ao ponto de dizer que ele é uma heresia. Mas, na formulação final atual que temos do Islã, já é uma apostasia completa, ou seja, um abandono formal da fé. Nós temos uma outra terminologia também que é interessante, que é quando falamos das seitas. Seitas. O que é uma seita? São sectários, aqueles que têm um ramo. Pensemos aqui no protestantismo histórico, né, dos luteranos, anglicanos, calvinistas e tutti quanti. Eles têm ali as suas vertentes, né? Só que de repente sai um pessoal de lá e fala, não vou ficar no meio disso daí, e surge uma galera nova que pensa diferente e traz algum material novo para toda a estrutura já deficitária que eles tinham anteriormente. Quer dizer, aqui a gente já entra de fato numa heresia. Por quê? Se a gente observar, talvez as seitas mais famosas que existem hoje em dia, que são grandes, têm uma certa expressão social, inclusive, que seria a dos Mormons, ele está ali do lado, não dá para esquecer, os Mormons, os Testemunhas de Jeová e dos Adventistas, né? Eles são seitas, principalmente por quê? Por conta da visão que eles possuem acerca de Jesus Cristo. Jesus Cristo é um ser divino, um ser iluminado, mas Jesus Cristo não é Deus. Isso, inclusive, é um problema que é perceptível quando a gente observa, por exemplo, o Adventismo, talvez o mais difícil de observar, mas uns adventistas já acham que ele é Deus, outros já acham que não, fica aquela coisa assim, sem bater o martelo, né? Mas no frigir dos ovos, o geral é, se você perguntar para um adventista se Jesus é Deus, né, é uma pergunta complicada para eles. Eu cheguei a fazer essa pergunta para um rapaz que é ex-adventista, ele comentou, olha, é difícil dizer, mas no geral a maioria não acha que é Deus. Então Jesus, ele é um ser intermediário ali, a gente vai ver onde ele pode entrar dentro das heresias. Então aqui nas seitas a gente já observa um comportamento um pouco diferenciado, né, do cismático e do herege. E a gente observa então o que vem a ser a heresia formalmente descrita. O herege, ele é basicamente aquela pessoa que naquele processo de receber a revelação,
né, ou de conviver dentro já de um grupo cristão e tudo mais, ele acredita que alguma coisa dentro da doutrina não é importante. Ou ele acha que alguma coisa de fora da doutrina é importante em ser inserida. Entendeu? Então o herege, ele escolhe dentro da doutrina cristã aquilo que para ele é importante e o que não é. E ele faz isso de forma consciente, sabendo que ele está escolhendo essa amputação ou imputação de algo, né? E ele defende formalmente, né? Em certos momentos da história a gente tem combates mesmo, aguerridos de hereges contra o que é a estrutura da doutrina. Ou seja, é um problema grave. E aqui a gente encontra uma observação que eu vou copiar aqui, ler, né, um trecho do próprio Código de Direito Canônico que define aqui heresia conceitualmente. Está assim: diz-se heresia a negação pertinaz, depois de recebido o batismo, de alguma verdade que se deve crer com fé divina e católica. Então, o herege é somente o sujeito que, após o batismo, insere obstinadamente em seu erro, depois de advertido por alguma autoridade eclesiástica. Ou seja, um animista, um budista, um muçulmano não podem ser considerados hereges, porque eles não são propriamente cristãos. O apóstata ele já caiu em outro problema, apostasia. Então, o herege, por definição, é o cristão que rejeita a autêntica fé católica. Tá? O Hilaire Belloc, ele tem uma definição também muito boa, que é assim: o Belloc, eu não sei se vocês conhecem, ele era amigo do Chesterton, né? Ele era historiador, não me faz memória. Tem alguns livros dele no Brasil, essas grandes heresias é um principal, que é de onde eu tirei aqui a definição dele. Escreveu o nosso amigo francês: heresia é o deslocamento de um esquema completo e autossuficiente por meio da introdução de uma negação de uma de suas partes essenciais. Por um esquema completo e autossuficiente, entendemos qualquer sistema afirmativo em física e matemática ou em filosofia, ou em qualquer área em que as várias partes são coerentes e sustentam-se mutuamente. E negar esses elementos não é um simples erro. Porque, assim, às vezes, nós mesmos podemos chegar assim, a falar alguma coisa que poderia vir a desencadear em uma heresia, em qualquer campo, né? Das heresias possíveis, ou ainda ter a sorte de criar uma nova. Uma conversa assim mesmo, né? A forma como dirigimos assim a Deus e tudo, né? Conversando com alguém e tal. Só que nós mesmos podemos perceber que o que falamos é contrário à doutrina, então nós já nos policiamos, podemos nos corrigir ali na hora ou depois, ou nem voltar mais a tocar no assunto, e só mesmo ter a correção, né, pessoal daquilo. Ou, inclusive, podemos levar isso adiante. Nossa, tive um insight fundamental aqui. Resolvi o problema da trindade, porque na trindade o Deus é um, mas ele se mostra para nós, né, de várias formas diferentes, para poder se fazer entender pelos homens. Então, o Deus Trino, ele é, na verdade, um Deus que se mostra para nós da forma que nós podemos entender. Então, Deus Pai se mostrou de uma forma inteligível no Antigo Testamento. No Novo Testamento veio Jesus Cristo, ou seja, o mesmo Deus, só que agora ele veio aqui para o nosso meio e tudo. E agora vivemos sobre a época do Espírito Santo, né? Detalhe, inclusive, essas festas de Pentecostes que temos aqui no Goiás,
né, cavalhadas e tudo, elas são derivadas de uma heresia medieval. Né? E isso daí pode seguir adiante, né? A pessoa pode levar isso a sério e tal, e um dia ela conversa com alguém, a pessoa fala, olha, isso aí é uma heresia. Né? Inclusive nem é nova, só chegou no lugar onde o outro cara tinha chegado. Então, assim, corrige, porque de fato são 3 pessoas, não é uma forma modal de expressão, né, que Deus tem para com o homem. Né? Então, você tem que corrigir isso. Aí você fala, e a pessoa se toca, mas ela vai atrás, procura, conversa com alguém que tem ali um conhecimento razoável, explica para frente, pois é, eu estava errado, então tem que corrigir as coisas que eu estava fazendo. Pois também não foi heresia, né? Da mesma forma que quem errou, sem consciência e não defendeu, né? Só errou mesmo, se corrigir e tal, não é heresia, foi um erro normal, paciência, bola para frente. E o outro, que mesmo se mantendo no erro, né, se corrige, né, após a advertência de alguém que tinha ali meios de corrigi-lo, né, principalmente o sacerdote, então ele também não incorreu em heresia, só fez besteira, paciência. Né? Errou, se corrige, bola para frente. Então, a heresia, né, ela não é simplesmente uma omissão e um erro, ela é uma escolha formal, né, consciente e que aquele indivíduo defende com unhas e dentes. Ele pode chegar, por exemplo, se fosse um caso de alguém criar uma heresia nova no meio da Idade Média, como o caso de um oleiro, né, que teve ali no período medieval, chamado Menóquio. A história desse oleiro está num livro, um historiador italiano, Carlo Ginzburg, chamado Queijo e os Vermes. Ele tinha uma teoria cosmogônica ali completamente doida. Ele falava que o universo surgia como os vermes surgindo no queijo, uma coisa espontânea assim e tal. É meio... E aí ele foi levado ao Santo Ofício, a Inquisição teve umas conversinhas com ele ali, literalmente conversa mesmo, não teve nada extraordinário não. É uma conversinha ali com ele, resolveram a situação e tal. Ele ficou quietinho, parou de falar as heresias dele. Ou seja, nem foi condenado. Não chegou a ser condenado formalmente como herege e foi apartado da igreja. Ele foi corrigido. Teve um segundo problema depois, mas ele se emendou de novo e aí mandaram, você não pode sair da sua cidade. Não é para você escrever nada e nem conversar com ninguém sobre isso. Né? Psiu. Você está falando é besteira. Caetano Veloso olha assim e fala, não, cara, você fala de uma maneira burra. Eu disse que você está falando é burrice. Só que era um pouco mais sério ali, né? Então, o bendito do herege é alguém que quer, formalmente, acredita piamente que ele está certo. Não é nenhum bispo que está certo, não. Você pode jogar todos os padres da igreja fora, entendeu? Porque quem está certo é esse cidadão. Engraçado, né? Inclusive é uma postura extremamente comum hoje em dia. Muita gente que é assim. Não pode falar nada que ele vire e fala assim, não, a minha perspectiva é a melhor. Tá? Eu quis tomar um pouco mais de tempo nessa definição, né, nessa observação inicial, porque eu separei aqui algumas heresias que seriam as mais famosas ou que deram mais trabalho, né, para comentar de uma forma rápida, e eu acho que o tempo que nós temos é escasso para isso, porque cada uma delas aqui poderia durar um tempo de explanação um pouco maior. Eu já deixo aqui minhas desculpas porque não vai dar. Então a gente vai passar um pouco mais rápido por elas, tá? Eu acho que eu coloquei aqui tudo em ordem cronológica, então fica tranquilo para expor. Então, uma das primeiras heresias surgiram ainda na época dos apóstolos. Você tinha os judaizantes, que está escrito lá no Novo Testamento, né, Atos dos Apóstolos. O problema dos judaizantes é os caras que queriam fazer o cristianismo um judaísmo 2.0, mas a coisa não é bem assim. Né?
E você tinha uma outra que era um pouco mais sutil, né? Porque era uma forma de cristianismo, mas tinha uma coisa faltando, que era o docetismo. Né? O docetismo é uma crença de que Jesus era plenamente divino e a forma que nós observávamos dele, que tínhamos contato com ele, né? Ou melhor dizendo, que eles observavam Jesus e tinham contato com Jesus ali naquele momento, era apenas uma aparência. Né? E é daí que vem o nome da heresia, né, docetismo, que era dos docetas, que tem um termo grego dokien. Então, nas cartas de São João, a primeira e na segunda carta de São João, a gente vai perceber que ele está falando de alguns hereges ali, os anticristos e tal, e ele reforça muito em toda a maneira como ele fala nessas cartas, assim como já está no prólogo do evangelho dele, que Jesus, ele encarnou. Então, para o doceta, tudo aquilo que foi a percepção da figura de Cristo era apenas uma aparência, porque ele era puramente espiritual. Assim, né? Então, a observação de São João, né, quando ele coloca que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, é justamente para reforçar, né, esse elemento, que a encarnação não pode ser negada. A encarnação não pode ser negada. Porque se ela é negada, Cristo não sofreu. E se ele não sofreu, o sacrifício não aconteceu. O docetismo está ali ainda, século I, século II, Santo Inácio de Antioquia e Santo Irineu vão reforçar, tá, que toda essa ideia de que não havia carne, não havia encarnação, isso era um problema grave. Você pega as cartas de Santo Inácio de Antioquia, que está naquele primeiro volume da Patrística, em um específico, eu acho que é para os cristãos de Esmirna, ele vai falar contra os docetas, assim, abertamente. Olha, não tem aparência, né? A paixão foi real, o sangue foi real, o sacrifício foi real. Entendeu? E ainda tem um arqueólogo aí, você disse hoje em dia, né, que é pastor. Não falo nada porque é seita, eu não vou conversar de seita hoje. Os livros canônicos da Bíblia, né? Nós temos aí os joaninos, né? Nas duas cartas, né, que estão entre as cartas católicas, e o Evangelho de João, são contrários já ao docetismo e qualquer outra possibilidade de negar a encarnação. Então, assim, Jesus não... Balela, heresia, já está, né, natimorta. Se um apóstolo escreveu contra essa heresia, ele não tem nenhum motivo nem de imaginar que isso pode ser verdade. O nível de problema está aí. Tá? Depois disso, no final do século II ali, nós vamos ter uma outra que se chama montanismo. Né? Montanismo, ela chega a ser engraçada, apesar de ter sido extremamente problemática. Montano, ele chegou a ser um pregador, tá? Ele, inclusive, chamava muito a penitência, né, ter fervor e tudo. Só que os ensinamentos dele havia um problema grave, porque Montano se dizia inspirado pelo Espírito Santo. Até mesmo chegar a dizer que nele habitava o Espírito Santo. E poderia ser a encarnação do Espírito Santo. Ao ponto de que, antes dele, inclusive, falar, né, ficava pregando sobre a nova vinda de Cristo e tudo mais, alguns montanistas, né, realizavam batismos em nome do pai e do filho de Montano, né, porque ele se colocou ali nesse nível. Né? O problema ali foi tão longe, né, que o montanismo ele foi muito difícil de ser combatido. Para se ter ideia, na época de Tertuliano do século IV, 5, Tertuliano ele chegou a entrar numa seita, né, derivada dos montanistas. A heresia dele era extremamente complicada.
Tá? E ele tinha 2 mulheres que andavam com ele também. Gato demais. E essas mulheres eram tipo as grandes sacerdotisas dele lá. Faziam. Exato. Tá vendo? Ninguém faz nada novo, né? Só, no caso de Henrique, só mudou a pessoa da Trindade. Nada novo, ninguém faz nada novo. Tudo quanto é heresia já tá. Né? E esse problema dele durou aí muito tempo. Claro, é perceptível por eles, ao observar um cidadão desse falando, que não tem lastro com a tradição apostólica um negócio desse. Não ia vir nenhuma outra reencarnação e de encarnação de nenhuma pessoa que agora, para se preparar para a segunda vinda do Cristo, pronto, acabou. Então o montanismo tem essa característica e foi combatido aí durante todo o período patrístico. Depois disso tem uma outra interessante também que deu ali muito tempo problema, né? E que a gente ainda vê alguma coisa disso até hoje em alguns grupos aí, que é uma heresia chamada monarquismo. Não, monarquianismo. Fica mais certo. Monarquianismo. O monarquianismo ali entre o século II e III, né? Os autores dessa linha julgavam que o verbo se tornou pessoa com a criação. Ou seja, não havia pessoa do verbo. Apenas quando Deus cria, faz a obra da criação, esse verbo passa a existir. Isso é um problema, porque João já dizia, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O Pai o teria gerado ou emitido. Isso aqui tem umas raízes nos neoplatonismo doido aí, tudo. Neoplatonismo doido no sentido de ter metido no meio do cristianismo. Neoplatonismo é legal. Criando assim a pessoa do Filho. Opa, se ele criou, ele tem início, portanto ele não é eterno, ele não é como o Pai. Logo, tem problemas aí. Tal postura nega que o Filho é eterno assim como o Pai e seria um subordinado, por isso monarquianismo, né? Tem ali um certo grau de hierarquia, mas não uma hierarquia própria de características dentro da Trindade, porque você tem o Deus Pai, que é o Deus que cria os outros semideuses, entre aspas, né? O monarquianismo ele tem 2 divisões. Tem o monarquianismo dinamista, né? Que essa parte é muito boa. Jesus nasceu normal, né? Como uma pessoa normal, como qualquer um de nós teríamos nascido. Era um carpinteiro, né? A vida dele era essa. Aí João viu esse carpinteiro e batizou o carpinteiro. Nesse momento, a força, o poder, a dinamis foi inserida nesse carpinteiro. Nesse momento, Jesus se tornou, portanto, o Verbo divino. Nessa hora. Antes não era. Quer dizer, o corpo de Jesus, aquela pessoa humana de Jesus, ele é um megazord para o Espírito Divino. Isso aí veio de um tal Teodoro de Bizâncio, que chegou a ser excomungado, né? Separaram da igreja já no ano de 190. E teve um outro também que se chama Paulo de Samosata, que julgou ser Jesus como um templo habitado. Ele coloca mais bonito que eu, né? Obviamente. Ou seja, os hereges, eles tinham requintes, né? de estética. Então. Você vê a diferença de hoje. Assim como foram em menor proporção por Moisés e outros profetas. Esse Paulo foi excomungado também devido a um sínodo em Antioquia no ano de 268. E aí tem um outro monarquismo, que é o monarquismo modalista, o que eu comentei aqui. Né? Essa corrente dizia que o filho, né, ser o filho, o próprio pai. Ele não tem diferença de filho e pai, é uma coisa só. Tá? E que levou, inclusive, ao pai sofrer a paixão. Ele não foi
o Verbo encarnado, mas o Pai que se encarnou. E essa heresia até tem um outro nome que é patripassionismo, ou seja, a paixão do próprio Pai. Não foi o Filho unigênito de Deus encarnado, não, foi o Pai que veio aqui e resolveu tudo, né? Foi combatida ali pelo Papa Zeferino, que foi Papa entre 198 e 217, que afirmou a divindade de Cristo, né, a unidade de essência em Deus, né, sem negar a diversidade de pessoas do Pai e do Filho. E aí depois uma das mais famosas, né, a fórmula base de muitas dessas seitas que a gente vê hoje, o arianismo. Inclusive o arianismo ele tem uma característica, né, porque Ario era presbítero, né, na cidade de Alexandria, século IV, e ele defendia que Cristo era criatura do Pai, a maior de todas, né, a qual o Pai tinha criado antes das demais, né, e a partir dela que o Pai criou as outras. Ou seja, você tem Deus Pai, e esse Deus Pai, ele tem um filho, de fato, uma criatura dele, que é extraordinária, inimaginável, superpoderosa, criadora de toda a criação. Essa é uma heresia que ela causou um mal tremendo para a igreja, né? É que nós estamos aqui no século IV, as coisas já estão bem sedimentadas, né? Até a liberdade de culto já tinha chegado aqui, né? Tinham acabado as perseguições. Só que um pensamento como esse, né, num período ainda de evangelização, ou seja, de transmissão da mensagem evangélica, ela é um problema gravíssimo. Por quê? Porque ela simplifica o mistério da Trindade e torna o cristianismo palatável para uma série de povos pagãos politeístas. Então você descarta os outros deuses e coloca um Deus todo-poderoso que tem uma criatura super poderosa responsável por toda a criação. Pode remeter isso daí ao entendimento de qualquer um, que é muito mais simples, né, do que permitir-se ficar dentro do mistério da Trindade. Sendo que esse não é explicável de uma maneira que a gente possa compreender de fato, né, o que é esse Deus unitrino, né, dentro assim da forma como você pode explicar o que é uma criatura angélica de alguma forma. Isso é muito fácil de ser absorvido, né, ao ponto que muitas tribos germânicas, né, foram catequizadas a partir de arianos. Pra você ter uma ideia, o Clovis, né, rei da França, ele já conhecia o arianismo quando ele conquista a região antes ocupada pelo Império Romano, que hoje é a França, né? Então Clovis, rei dos francos, e muitos de seus homens tinham essa noção do arianismo. É a esposa dele que vai lá e conserta a coisa, né? Junto ali de uma interferência eclesiástica e tal, e consegue ser tirado da heresia, né? Muitas tribos também eslavas passaram por isso. E o combate a Ário foi um combate muito longo e gerou muitos problemas, porque uma alta hierarquia, já dentro do clero, era visivelmente tendenciosa ao lado ariano. Então aqui a gente tem, nesse sentido, a convocação, inclusive, do Concílio de Nicéia de 325, que vai reunir ali todos os bispos, né, uma grande parte dos bispos, né? Acho que o primeiro concílio, né? O primeiro concílio da igreja, e o caso é engraçado, porque se a gente vê alguns relatos, né, alguns comentários sobre esse concílio, dizem que alguns bispos e outros padres, que o bispo normalmente leva um pequeno séquito com ele, né, de alguns ajudantes,
foi o caso de Santo Atanásio, que foi para lá como ajudante ainda. E era perceptível ver neles ainda a marca da perseguição. Ou seja, há tão pouco tempo tinha encerrado a perseguição que os bispos chegavam ainda marcados por aquilo que tinha acontecido. Eram pessoas que tinham vivido ainda a época da perseguição. Então chegaram lá os bispos e, considerando aquele introito que eu fiz sobre o assunto do que seria aquilo que o bispo deveria guardar, então eles se apoiaram no que era a sã doutrina ortodoxa da igreja e colocaram claramente que Ário estava errado. Simples assim. Né? E é onde o credo niceno, né, vai afirmar que nós temos na pessoa de Jesus Cristo Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Né? Ou seja, não tem uma criação própria do Cristo. E o bom é que esse credo agora já está mais popularizado, né? Até mais fácil. Por conta da simplicidade doutrinária, né? Era muito mais fácil de ser compreendido, foi propagado por muitos lugares, deu problema para muita gente, e além de Santo Atanásio, mais padres da igreja tiveram que lidar com o problema do arianismo. São Nicolau foi um dele, que é até famoso hoje o meme, né, do São Nicolau dando um tabefe na cara do Ário, merecido, né, ensinando como que se trata herege desde o começo. E principalmente, né, nós temos aí os 3 padres capadócios, né, bastiões ali da igreja, tá? Que são São Basílio de Cesareia, o irmão dele, Gregório de Nissa, e o amigo dele, Gregório de Nazianzo ou de Nazianzeno. Né? Aqui era tudo brother, entendeu? Então, amigo santo, né, não pode deixar a heresia acontecer, formaram ali o clubinho. O que eles puderam fazer contra o arianismo, eles fizeram, e não se importaram com o que aconteceu com eles, porque um foi tirado da diocese dele, mandado para o exílio, outro foi mandado para outro lugar, e aquela mão volta para a terra dele e tudo. Por quê? Porque muitos que tiveram que se submeter ao concílio ou às decisões conciliares posteriores, tá? Não gostaram porque queriam seguir a ideia ariana. Quer dizer, essa foi uma heresia que ela entrou mesmo dentro da igreja. Ou melhor dizendo, que ela se proliferou dentro da igreja, porque ela começa lá, né? Ário era de dentro da igreja. O arianismo é extremamente problemático. Ou seja, todo mundo que diz que Jesus não é Deus, é criatura e tal, tem arianismo aí. Tá? Tem um restinho do Ário ali. Ário, pelo menos, era mais sofisticado, né? Depois tem o apolinarismo, que é ali também do século IV. Esse Apolinário era bispo já. Ele defendia que Cristo não tinha uma alma humana. Né? Era Deus, mas com a natureza humana mutilada. Foi combatido pelos santos padres São Gregório de Nazianzo e São Gregório de Nissa, segundo o princípio de que o que não foi assumido pelo Verbo não poderia ser redimido. Então, nisso, contra o apolinarismo, tem que se afirmar, né, as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana. Se você retira alguma característica humana do Cristo, a redenção não pode acontecer. Tá? Uma pequena variação de algumas outras loucuras que já estavam aí. O macedonismo. Esse Macedônio era bispo de Constantinopla e defendia que o Espírito Santo não era Deus. Sobrou para o Espírito Santo agora. Inclusive, é um tema interessante, porque a própria pessoa do Espírito Santo ela é também envolta em muito mistério, né? A figura do Pai não é tão misteriosa por conta de todo o período da revelação veterotestamentária. Se sabe, né, aquilo que o próprio Deus deu a
conhecer. O Espírito Santo, sabe que é o Espírito Santo, Paráclito, Senhor que dá a vida, procede do Pai, até aqui era só do Pai, tá? O Filho vem depois e gera problema também, cisma. E o Espírito Santo está aí, né? Poucos tratados são escritos aí de pneumatologia, o termo teológico, enfim, para não cair em nenhuma besteira, né? Tratado sobre o Espírito Santo. Existem hoje mais, só que no passado escrevia-se pouco e com muita cautela, né? Então, o macedônio foi quem colocou que o Espírito Santo não era Deus, mas criatura do Pai. Foi uma heresia que se resolveu, quando fala resolveu, é que foi apontada como heresia no segundo concílio de Constantinopla, em 381. Que ensinou que o Espírito Santo é pessoa divina, que coloca no credo, creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Depois tem uma outra muito interessante, porque ela é algo que perpassa muito pelo protestantismo, que é a heresia de Nestório, o nestorianismo, né? Porque os protestantes até hoje se falam, né, boa parte, né? Inclusive alguns já conseguem entender o problema da heresia, né, que gera com a negação da consideração da Virgem Maria como mãe de Deus. Os indivíduos acreditam que quando se fala que Maria é mãe de Deus, se está fazendo uma simples elevação dela para algo que ela não poderia ser, porque não é possível a criatura gerar seu Criador. Logicamente falando, não é assim. Mas, e era nisso que se baseava o Nestório, que também foi um patriarca, bispo de Constantinopla, que Jesus haviam duas pessoas. Aí aqui é que está o problema do nestorianismo. Duas pessoas, uma pessoa humana e uma divina, e duas naturezas. Essa é a única parte que está certa. Então, Maria seria mãe apenas de Jesus homem, porque ela deu a vida apenas ao Jesus homem. Mas não pode ser mãe de Deus, como se existissem dois eus em Jesus. Tá? Isso daí. Então, há uma separação na realidade da pessoa humana. Essa pessoa humana teria sido gerada pela Virgem Maria, e a pessoa divina não foi gerada. É óbvio, isso daí é simplesmente lógico, porque nossos pais, né, e a nossa mãe, que tem ali todo o trabalho maior de geração, em nenhum momento eles criam a alma de nenhum de nós. Então, o Nestório deveria ter pensado um pouco mais, a alma é infundida. Então, por isso, nem por isso, dizemos que nossa mãe é mãe apenas do nosso corpo. É a nossa mãe. Então, o Nestório, ele tinha um problema e ele recusava e dizia que não se poderia dizer de Maria mãe de Deus, mas apenas mãe de Cristo, a mãe de Jesus. É o termo grego, Theotokos, deveria ser substituído por Christotokos. Então, tivemos ali o Concílio de Éfeso, 431, principalmente trabalhado por São Cirilo de Alexandria, toda essa problemática envolvendo o Theotokos. O concílio ensinou que em Jesus há uma só pessoa divina, é a que encarna, e o eu de Jesus é divino, mas nele há duas naturezas, humana e divina, unidas e distintas, harmoniosamente, nesta única pessoa que é a pessoa do Verbo. Confirmou firmemente a crença dos cristãos desde os primeiros séculos de que Maria é Santa Theotokos. Então, quando se distingue de Maria o título Mãe de Deus, para falar que ela é só Mãe de Jesus, homem, você está partindo Jesus Cristo em duas pessoas. Você está dizendo que existe dois eus em Jesus Cristo. Então, a afirmação da Theotokos, ela não é para elevação da Virgem Maria, mas é para confirmação
da própria realidade do Verbo. Divino e humano, uma pessoa. Ou seja, até quando você tem ali algo que engrandece, a Virgem Maria não é por ela, é para Cristo. Ou seja, é um dogma que fala da Virgem Maria, mas é fundamentalmente cristocêntrico, para não se mutilar a pessoa do Verbo. Aqui tem uma outra que é o monofisismo. Outro patriarca de Constantinopla, chamado Eutiques, e por um outro cidadão chamado Dionísio de Alexandria. Ela queria combater o nestorianismo, né? Na afirmação, a proposta, né, de Eutiques e Dionísio era combater o nestorianismo, só que ele cai também em erro porque ele exagera na proporção. Ele dizia que em Jesus havia uma pessoa e uma natureza. Defendia que a natureza divina ela absorve a natureza humana, impedindo a natureza humana de agir. Ou seja, Jesus era simplesmente divino, não tinha características humanas. E aí vamos, né, para o Concílio de Calcedônia, que reafirma a única pessoa de Jesus e as suas duas naturezas. Né? Nesse concílio tem um fato interessante, que é a ausência do bispo de Roma, né, do Papa, que na época era São Leão Magno, brabo demais. E ele não pôde ir, mas enviou uma delegação. Na delegação tinha um documento, né, que é conhecido hoje como Toma Flaviano, que era o patriarca responsável pelo Diocese de Constantinopla, né, por Constantinopla, à época. E nesse tomo dirigido a ele, ele escreve, né, as negativas a Eutiques, né, dizendo por que aquilo que ele coloca não tem fundamento algum, considerando o que foi transmitido da revelação. E tem em partes extremamente boas. Ele fala, olha, da mesma forma que nós vimos Jesus ser homem, né, demonstrar a sua humanidade, vimos Jesus demonstrar a sua divindade. Então vamos pegar aquela cena de Jesus dormindo no barco no meio da tempestade. Olha, se Jesus dormiu, é porque havia sono, corpo cansado. Então, como a natureza divina pode se cansar? Então, aquilo é claramente do que é humano em Jesus Cristo. E no mesmo episódio, há a demonstração da sua natureza divina, que é quando ele é acordado por todo mundo morrendo de medo. Vamos morrer, por favor, Jesus, me ajuda. Ele fala, vocês não têm fé nenhuma. Fala para o mar cessar e calmaria. Um homem não poderia fazer isso. Apenas a divindade poderia fazer isso. Então, o Toma Flaviano, ele tem uma aura muito grande em volta dele, porque dizem que quando o documento papal foi lido, né, em Calcedônia, houve uma agitação, né, dos bispos presentes que disseram: Pedro falou pela boca de leão. Ou seja, a cátedra de Pedro, né, não falha. Isso daí, ou seja, o monofisismo, né, do nosso amigo Eutiques, ele afirma uma physis, né, uma natureza, e depois nós vamos ter ainda uma outra heresia que é próxima, também de um patriarca de Constantinopla, já no século VII, que defendia que Jesus havia uma só pessoa, duas naturezas e uma vontade. Ou seja, aquilo, né, que estava em ação em Jesus, ou que fazia Jesus agir na sua vontade, era apenas a vontade divina. Né? Isso também negava que Jesus fosse perfeitamente homem, colocando em risco os mistérios da encarnação e da redenção. Heresia condenada no Concílio de Constantinopla III, que ensinou a ver
em Jesus uma só pessoa, duas naturezas e duas vontades. Né? Isso quer dizer que Jesus é perfeitamente Deus, perfeitamente homem. Então, na Terra, quando queria, agia como Deus, fazendo seus milagres, mas redimiu os homens assumindo totalmente, integralmente a natureza humana. Diz a carta aos Hebreus que Jesus passou pelas mesmas provações que nós, com exceção do pecado, em tudo semelhante aos seus irmãos. Ou seja, se havia em Jesus só a vontade divina, não haveria motivo nenhum para ele ter rezado no Getsemane pedindo: Pai, afasta de mim esse cálice. Aquilo era a vontade humana, né? Era o corpo humano, né? Era a natureza divina, né? Que sabia, conhecia tudo o que ia acontecer, né? E o corpo respondendo àquilo. Só que essa vontade, ela é controlada. Ele diz: mas seja feita a sua vontade, não a minha. Resolve seu problema. Eu vou finalizar aqui com o gnosticismo, que ela mata aqui duas heresias, gnosticismo e... Não, antes do gnosticismo eu falo dos iconoclastas. Quebrar a imagem é heresia, só para constar. Né? Pessoas que têm ódio às imagens, caracterizado como uma heresia dos séculos 7 e 8, muito influenciada pela presença já de muçulmanos, né, nas regiões cristãs, e também a influência judaica. Né? Surge com um grupo de pessoas que destruíam, né, os ícones, imagens que tinham lá. Alegavam que era pecaminoso, né, que a gente conhece muitos falando aí, representar Cristo e os santos. Né? E citam todos os versículos que a gente escuta muita gente falar sobre o problema das imagens. Só que essa heresia foi combatida literalmente pelos escritos de São João Damasceno, o último padre da Igreja Oriental do século VIII, que escreve uma defesa sobre as imagens sagradas. O livro, inclusive, tem edição em português. E lá ele vai mostrar a realidade das imagens sagradas, o que elas são de fato. Não são os ídolos conforme eram indicados no Antigo Testamento, que deveriam ser, de fato, negados e destruídos, mas elas tinham uma função sagrada conforme outras imagens pedidas por Deus também tiveram função sagrada, seja a serpente de bronze do deserto, os querubins da Arca da Aliança e toda a decoração que havia no Templo de Jerusalém. Né? Bom, gnosticismo. O gnosticismo em si é tão legal que esse merecia muito tempo mesmo. Mas, resumindo, o gnosticismo é uma heresia no qual você tem um pai completamente distante, que é Deus, e uma série de outros semideuses que em dupla vão criando outros semideuses, até que chega um momento que uma dessas semideusas, ela fica com muita vontade de conhecer o pai, mas não pode, porque ela está distante dele, né? Dentro da cadeia de criação, ela está distante dele. E essa paixão que ela tem em querer conhecer o pai faz ela gerar um elemento ruim, né? Essa paixão dela vira um elemento que fica lá no cantinho. Aí depois lá embaixo vai surgir um outro semideus, né? Esses semideus são chamados eons dentro da descrição gnóstica, né? Que foi cristalizada, né, por Santo Irineu. E esse Eon que estava aqui, esse semideus estava aqui, chamado Demiurgo, e esse Demiurgo vai pegar aquilo que foi gerado pela Sofia, né, que era essa semideus que queria conhecer o pai, mas não pôde. Isso que ele pega, que foi gerado por ela, é a matéria, e esse Demiurgo, então, vai criar o universo, o mundo, né, onde habitam as pessoas. A matéria, então, ela surge da angústia, surge de algo mal. E todo mundo que está aqui encarnado são pessoas que se afastaram do Pai, tanto que as suas almas vieram para o mundo material. E é obra desse Demiurgo. E esse Demiurgo se mostra aos homens como Deus do Antigo Testamento.
Então, Deus do Antigo Testamento é mau. Já ouviram alguém falando isso? Pois é, gnose. Pesada. Não, pesada não, porque os caras, pelo menos... É aquele negócio, né? Valentim, quando escreveu, né? Os escritos de Valentim, a gente vê essas observações sobre o gnosticismo, ainda é sofisticado. Hoje, não. O Demiurgo, então, ele aprisiona essas almas, aí fica todo esse período do Antigo Testamento, e ali ele vai manipulando os humanos, né? Os homens, essas almas boas, que passam por ciclos eternos de reencarnação, né? Até que em um determinado momento surge um outro semideus lá no final, que o próprio Pai, que era inacessível, diz para ele: vai na Terra e salve essas almas. Aí vem então um Eon chamado Jesus, que vai ensinar para todo mundo assim: olha, a matéria é má, tá? Nós temos que nos livrar desse corpo material, porque a criação ela é má, e vocês devem seguir o que eu vou falar para vocês para alcançarem a perfeição e voltarem para o mundo espiritual puro. Então abandone toda a matéria. Esqueça de tudo isso. Só que isso não é para todo mundo, tá? Eu vou escolher aqui 12. Esses 12 vão saber de tudo. Aí eles vão falar o que eu deixar. Porque tem aquilo que pode ser ouvido por todos, para que desses muitos despertem alguns poucos, e esses poucos possam ser iniciados nos saberes, né, herméticos, fechados, ocultos, esotéricos. E esses, então, se tornarão espirituais, perfeitos. E esses irão desencarnar e voltar para o mundo espiritual. O papel de Jesus foi despertar mentes aprisionadas pela matéria e que deveriam ignorar o demiurgo, esse Deus mau, e criou um mundo mau, terrível, que só tem coisa ruim. Em síntese, o gnosticismo tem essa característica, né? Ou seja, ele é dualista, quer dizer, tem um mal muito claro e um bem muito claro. São duas entidades, né, em disputa ali pelas almas humanas, o que provavelmente derivou de algum elemento do próprio zoroastrismo persa, que era dualista também, e de outras religiões ali do Oriente Médio, pagãs de modo geral, né? Esse elemento da negação da matéria, além de orientalismo, pode ter conexão com interpretações platônicas, tá? Não que Platão seja ruim, né? O que fazem dele que é ruim. E cristianismo. Tá? Então essa dualidade, essa negação da matéria, tá? Isso daí tem relação direta com o gnosticismo. Quem foi o autor que mais combateu as heresias, a heresia gnóstica, né? O gnosticismo ele é até complicado de se sintetizar, considerando as várias vertentes de gnosticismo. Né? Isso aqui é a forma como eu tentei descrever aqui, é um resumo do resumo do que Santo Irineu escreveu, que é um livro do século II, III ali, né? Que se chama Contra as Heresias. Ele descreve o sistema do valentiniano, né? E um dos principais autores contra a heresia gnóstica. Só que, como tudo que é ruim sempre permanece, esse gnosticismo do mundo antigo, dos primeiros séculos do cristianismo, ele, mesmo combatido e sendo provado que é errado, e pela própria constatação de que, né, Santo Irineu arremata dessa maneira: ora, como poderia Deus, sendo bom, ter criado algo ruim? Então, o mundo em si ele não é mau. Pela própria leitura da Sagrada Escritura, pela própria leitura do Antigo Testamento, se sabe que a criação em si é boa. O problema vem depois com a queda do homem, né? Ele argumenta ali então em favor, né, da obra criadora de Deus, da manutenção do homem em ficar
atento àquilo que a Escritura coloca e que não tem nada de secreto na doutrina cristã, secreto no sentido esotérico, que pode ser falado para todos e algo que deve ser para um círculo extremamente fechado, reduzido só de pessoas capacitadas. Tá? Então ele mostra isso, a revelação ela é pública, né? A revelação ela é para todos que queiram abraçá-la, e a ação dela vem, né, principalmente pela ação do próprio Espírito. O Espírito Santo tem um papel importantíssimo, né, segundo coloca Santo Irineu. Então, esse gnosticismo ele é combatido, se entende, sabe o que é, mas ele não morre. Né? Com a maioria dessas heresias, elas vão ganhando, né, dinamicamente, novos adeptos em algum canto ou outro, e de repente explode de novo. E com o gnosticismo acontece isso no século XI, já na Idade Média, com o grupo dos cátaros, que eram da onde? Um doce para quem adivinhar. França. A França, mais uma vez. Só que no caso francês existe uma série de questões, né, envolvendo o porquê ela cresce, e cresceu muito, né, dominou regiões inteiras da França. Era um problema gravíssimo aquilo ali. Né. Ela, nesse momento, né, durante o período medieval, é uma heresia que provavelmente surgiu e veio ali das regiões da Bulgária, Hungria, né, veio da parte oriental da Europa, atravessa e ganha terreno justamente na França. E ali, as comunidades cátaras, né, que eram comunidades de pessoas que queriam se tornar puras, daí o nome, né, cátaros, os puros. E eles começaram a viver com toda essa noção, né, da maldade, principalmente perceptível na igreja, nos seus representantes, a maldade do próprio mundo material e a necessidade de purificação extrema. No caso dos cátaros, essa purificação, esse desprendimento do mundo chegava a questões como antinatalismo, todas as formas pensáveis, eram muito avessos, né, à propagação da vida, chegando a casos de suicídio, né, e práticas não naturais para realizar coito, né, porque a natural ia trazer vida, isso eles não queriam. Né. Então, suicídio, né, essas práticas assim, tudo. E no caso dos cátaros, eles se organizaram de uma forma tão eficaz que eles chegaram a ter dioceses cátaras, né, ter barões ali da região que ficavam do lado deles, contrários à força do próprio regente ali, né, do rei, contrário à força da igreja, que representava todo o mal, né? E para combater os benditos cátaros, foi preciso a intervenção das ordens mendicantes, né, que é um momento, inclusive, onde surgem os dominicanos. Né? Dominicanos e franciscanos vão atuar muito ali, né, tentando reconverter os cátaros, mas não dá muito certo. Né? Eles já eram violentos, né? Eles tinham uma característica mais violenta, como outros hereges aí para trás. Você ainda poderia condená-los num concílio e aquilo poderia dar rumos para tentar melhorar a situação. Eles não, eles partiam para a violência, chegaram a assassinar enviados do Papa para lá e tudo, não queria saber de conversa. E tinha um respaldo da força militar, né, de alguns barões e nobres que os acompanhavam. Então foi realizada literalmente uma cruzada para tentar impedir a propagação ainda maior dessa heresia. Combate mesmo, exército. Senão a França, a gente não teria tido tempo para ver a França hoje, que ela já teria acabado. Então, assim, o problema da heresia, né, incorre, portanto, nessas modificações doutrinárias, que eu já vou partir para fechar, porque eu acho que o tempo acabou, há algum tempo,
E essas modificações doutrinárias, né, que surgem desde o período apostólico ali, né, já, e se perpetuam durante o tempo. Né? Essa perpetuação, inclusive, mostra para nós, né, que os erros dessas heresias, mesmo hoje sendo claros, tendo sido combatidos, mostrados ali em concílios, seus erros, e colocando todos eles sob anátema, eles ainda persistem. Porque na mente das pessoas, no convívio das pessoas, na experiência religiosa que ela vai ter, no orgulho e na vaidade desses indivíduos, eles buscam restaurar essas outras formas de viver essa mensagem cristã segundo aquilo que eles escolhem. Por isso que uma heresia, né, não é facilmente derrotada. Você explica e mostra, né, que ela é errada, mas dar cabo dela é algo extremamente complexo. Dar cabo de uma heresia é algo extremamente complexo. Ao ponto de conseguirmos aí, hoje, temos experiências, né, de encontrar pessoas que vivem basicamente dentro de alguma heresia. Vivem dentro de alguma heresia por N motivo. Né? Dentro desse panorama, é interessante observar principalmente essas heresias mais antigas, né? Heresias cristológicas, principalmente, né? Cristológicas, trinitárias, né? Porque elas dizem muito sobre o que é feito hoje em termos de propagação do cristianismo. A pessoa, consciente ou não, né? Nos faz ter contato com muita heresia. A sorte da maioria é que não sabe. E aí a misericórdia de Deus pode atuar. Acho que no mais é isso. Pessoal, alguma dúvida? Todas, né? Mano, e acima do Oriente, porque aqui se cometeu assim, resumindo que eu sei que é um assunto bem longo, né? Uhum. Mas o que foi o principal motivo dele que causou? Olha, você tinha questões políticas, né? Questões políticas graves, como por exemplo, no Ocidente existia um conflito, digamos assim, entre a força do Papa, né, e a força do imperador. Surgirão teorias políticas durante a Idade Média que vão discutir isso, né, a teoria dos dois gládios. Uns defendiam que a igreja deveria manter não só o poder espiritual, mas também o poder temporal. Decidir e intervir diretamente, né, em assuntos temporais. Isso, ou seja, não se submeter a imperador. Né? Outros já diziam que não, ela deveria se submeter ao imperador. Então, nesse sentido, no Oriente, a coisa tinha um caráter de ser mais voltado para a segunda parte. Quer dizer, o imperador bizantino, ele tinha muita influência e poder com relação à igreja. Então, ele queria, né, decidir rumos, tá? Interferir em questões religiosas e tudo. Em muitos aspectos, o patriarca de Constantinopla, ou seja, nesse caso, a igreja grega, ela era subserviente ao imperador. Então, um dos pontos era esse. Outros pontos têm relação direta com a maneira como a Cátedra de Pedro era vista por eles. Porque enquanto Roma não era só capital do império, não era só sé apostólica de Pedro, né, príncipe dos apóstolos, exerceu uma liderança, né, entre os apóstolos e, por consequência, seus sucessores também passaram a exercer, né, enquanto ela não era só cátedra, mas também sede do império, parecia-se que estava ok, mas Constantinopla já era a sede do império.
transferência da capital do império para lá faz com que o o patriarca de Constantinopla, busque para si ares de ser o patriarca mais importante. Então, nesse sentido também, que é um elemento político, não é um elemento doutrinal, você vai perceber que influencia no cisma. Agora apelou, né? Agora apelou. Pô, faz favor. Aí, outras questões de cunho doutrinário poderiam ser colocadas. Como, por exemplo, o filioque é uma questão doutrinária que eles acham extremamente relevante, que é um problema grave, que os romanos mudaram o credo porque quiseram, e não poderia ser assim, tinha que ser num concílio, e tá errado, não sei o quê. O filioque é aquela parte no credo que fala: o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. É isso. Que foi se colocando por costume, né, no credo. E tiveram decisões locais para colocar. E como não foi um concílio universal, eles têm isso como um problema doutrinal forte, né? Grave. O que mais? A forma de distribuição da comunhão, né? Eles não usam pão ázimo, né? E eles sempre entregam a comunhão nas duas espécies. Eles colocam dentro de um grande cálice assim. Você já foi na igreja ortodoxa? Não? Eles colocam num cálice maior, né? E naquele cálice tem já misturados pão e vinho. Eles pegam com uma colher, tiram e entregam na boca da pessoa. Assim é a comunhão para eles. É válido, é sacramento. E eles não aceitavam a maneira do Ocidente, que era entregar a comunhão no pão ázimo, só em uma espécie. Essa discordância também, não sei se eu ouvi alguém falar isso, também é escolástico. Sim, pensamento, não, eles são isso, porque para eles o excesso de raciocínio, né, não é algo que leva a Deus. O que leva a Deus é a experiência própria de Deus, a experiência própria da pessoa de Deus. É contemplativo, né? Para o ortodoxo, toda teologia é mística. Ou seja, e no Ocidente existe uma certa distinção, né? Você tem quem faz teologia, por exemplo, teologia de caráter mais escolástico, né? Você tem o que faz uma teologia mística, né? Você tem aquele outro que faz uma teologia mais filosófica, né? Apesar que a escolástica tem esse caráter, né? Mas, enfim, foi redundante aqui. Então, essas distinções de formas de fazer teologia, que para eles não deve existir. Então, você ter um ramo dentro da teologia que estuda, por exemplo, Mariologia, para o ortodoxo não faz sentido. Porque tudo o que está relacionado à Virgem Maria já se faz em toda outra teologia que está focada, por exemplo, na Cristologia, em Cristo. Então, essas coisas para eles não fazem sentido. Apesar que tem muitos teólogos, tanto do período medieval, quanto posterior ao medievo, teólogos ortodoxos são extremamente interessantes. Apesar disso, eles ainda fazem a teologia interessantíssima, né? Então, você tem essas características. Poderia buscar aí mais algumas outras questões doutrinárias, como, por exemplo, houve um período já posterior ao cisma, uma crítica muito grande à forma de monasticismo dos orientais, né? Que é o exicasmo, né? Uns monges que têm como base da sua reflexão, da sua vida espiritual, Sagrada Escritura, a Filocália e a oração do nome do Senhor, né? Sagrada Escritura, leitura da Sagrada Escritura, né?
leitura da Filocalia, que são sentenças, né, dos padres da igreja, de várias épocas, né? E a oração do... Peraí, deixa eu pedir para Amanda. Amanda, pega isso aqui, ó, por favor. Rebeca ligando. Oh, peraí, tô na aula. Minha irmã que tá com meus meninos. Então a oração do nome do Senhor Jesus é aquele cordão de oração que eles usam, né? E eles repetem incessantemente e de uma maneira que fica orgânica para a vida, né? Para o cotidiano do monge, a repetição da oração que é: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. A repetição dessa oração, a forma como os monges fazem, né? Ela é direcionada para que na respiração do monge você pronuncie essas palavras durante o exercício da respiração, a realização da respiração. Ou seja, você interioriza isso de uma maneira que você nem precisa se colocar em oração de uma forma específica, entende? Fica uma oração perpétua. Tá? Então, o Hesychasio foi criticado, né? Recebeu algumas críticas de uns escolásticos aí, e tinha que ser um cara da vertente, né, nominalista, para fazer isso, e isso gerou um afastamento grande deles do Ocidente, né? É um dos pontos também relacionados ao anti-escolasticismo deles. E permanece até hoje, inclusive. Então foi esse conflito que teve ali contra... Um monte de coisa. Uhum. Interessante, hein? Não tinha essa dúvida. Mais alguma dúvida? Bora? Vamos.